Eu tô numa guia anônima e eu achei um site que dá pra você. É um site que tem sites. Aqui tem uma pequena lista de sites com joguinhos, historinhas de terror. Eu já entrei nesse aqui antes de começar a gravar porque eu reconheço esse nome. E uma das minhas creepypastas favoritas, eu li aí que. Ó, é uma obra essa creepypasta. Mas aqui só tem merda. É porque, sabe o Wattpad? Agora pensa se o Wattpad fosse só de terror e fosse ruim. É isso. Olha, esse aqui tem 0 estrelas, 0 corações, 0 comentários. Sabe o que é esse aqui? O outro lado. A capa já é de A. Que lindo, ó. Tá. Tá bom, Hong King. As pessoas que você ama sempre vão achar. O quê? The people you love will always find their way back to you. As pessoas que você ama sempre vão achar seu caminho de volta pra você. Eu vivi a maioria da minha vida sem os meus pais. Meu pai era um bêbado que frequentemente dormia em bares em vez de nossa casa. E minha mãe foi embora antes que eu conhecesse ela. Só tem sido eu e meu irmão. Ele é velho, por que tem que botar. Não sei que impacto isso vai ter depois. He's older. Mas se você. Mas você não pensaria nisso se você visse como as coisas são entre a gente. Não tô gostando. Não gosto de incesto. Olha, esse aqui é arte de verdade. Olha isso aqui, olha essa capa. Ai, me dá até um pouquinho de vontade de. Que é isso aqui, hein? É. Isso é um elefante. É um micro. Elefante de bolso aqui. É ele. Essa é. Tá. O homem cabra da Norte. Carolina. Tá bom, já. Por que todo mundo aqui tem um verificado? Como é que você faz pra conseguir verificado? Se você verificar sem e-mail, você ganha um verificado. Ah, tá. Meu amigo compartilhou comigo uma história. Amigo? Meu pai compartilhou comigo uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Aqui está o conto. Eu não sei por que eu estive mantendo esse segredo por anos, mas várias perguntas ainda continuam na minha mente. Tipo. Quantos anos tinha aquela coisa? Ainda está vivo? Se sim, provavelmente tem 150 anos. Ai, meu Deus. Tá. Não dá pra. Não pegou no microfone, tá? Parando. Tá, na hora de contar a história. Um longo tempo atrás. Tá, desculpa. Um grande tempo. Um bom tempo atrás, na Carolina do Norte, isso. Meu pai e minha mãe viviam. Eu não sou boa em tradução em tempo real. Viviam longe das montanhas. Não tinham vizinhos. Nas. Que bonitinho. Ele viu. Ele viu o que aconteceu. Ele viu. Tá. Ele viu que parecia ser uma criança olhando pela janela. O que era estranho. Porque não tinha vizinhos, como eu falei antes. Então seria estranho ter uma criança no mato nessa hora. E quanto mais perto da janela que ele viu que não era uma criança. E tinha um rosto furry. Era um furry. E ele começou a quebrar a janela. E ele invadiu a casa. Ele era furry e ele tinha chifres que saíam da. Ele era peludo. Parecia
Parece um urso. Ele parece um homem urso. Ai. Ele era um homem muito peludo, na verdade. Ele era um anão peludo. Que tinha chifres, era o diabo. Era o diabo, só que ele era anão e peludo. Tinha olhos pretos. E virou pra ele. E sorriu. O suficiente pra perceber que ele tinha presas parecidas com de cachorro no topo da boca. Ué. Que eram pra frente do seu lábio de baixo. Ele fez tipo um de gato. E aí ele virou e saiu correndo. E tá. Meu pai pensou, nossa, desde quando cabras sorriem? Sorriem pra mim. E também eu nunca vi uma cabra correr com duas pernas. E com os braços pro lado. Isso não era uma cabra. Cabra sorriem pra mim? Desde quando cabra sorriem pra mim? Até porque cabra só sorriem pros outros, menos pro pai desse menino. Desse jovem. Ah, não, talvez as cabras só sorriam pra ele, só que eles não fazem pra ele também. Deve ser isso. Com certeza não era uma criança numa fantasia. A criatura tinha cascos como uma cabra. Eu preciso beber água. Ai, nossa. Cavalo? O tio do pai do cara, acho que aqui, estava andando de cavalo, que perto de onde ele vivia 100 anos atrás. Ele vivia 100 anos atrás? Quantos anos tem seu pai? Seu tio. Não, é tio do seu pai. Não. Não, tá, faz sentido até um pouco. Dá pra. Não, não. Não, dá sim. Não, é. Não dá não. Não, acho que dá. Deve dar mesmo. E vi uma criatura que parecia ter a mesma inscrição correndo atrás dele e pulou pro cavalo. E o cavalo chutou, deu um coice e ele caiu. Nossa, tá, ele saiu correndo no cavalo. Okay, that really creeped me out. Great story, though. Não tô gostando. Parece que todo mundo aqui é bot, eu não sei. Tá. Eu só venho aqui porque não tem anúncio, só que tem muito repost de creepypasta boa aqui, sabe? Tipo, a minha creepypasta Minecraft! Meu Deus! O Steve, ele está nesse site! Cadê? Não tem nenhuma de... Ah! Ele tem foto de Minecraft, mas tem nenhuma. Olha, tem o YouTube, ó. Gente, ele é um developer de Roblox. E ele joga 99 noites. Ai, meu computador tá ardendo muito agora. Nossa, por conta tá quente. Tá vendo? Por isso que eu não quero abrir o viado, porque meu computador já tá quente. Só com o Edge aberto e o OBS. Imagina com o viado aberto. Imagina o viado aberto. Meu Deus, o jogo do Subway. Nossa, é a Kemi? É a Kemi aqui? É a Kemi? Gente, é a Kemi. Gente, esse aqui é seu namorado ou fangirls do Jeff the Killer? Não gostei muito dessa piada que eu fiz também, porque eu sou uma delas. Olha. Como a maioria das pessoas da minha geração, eu sou um grande fã de Bob Esponja. Naquela época, quando a internet era nova, não ficou muito. Em inglês faz back then the internet was relatively new.
naquela época a internet era relativamente nova, era 2010. Seria melhor, em 2010 a internet era relativamente nova. Eu estava surfando na web, procurando coisas de Bob Esponja, quando eu do nada vi um link estranho. Eu não lembro dos detalhes exatos, mas eu lembro da logo do website. Era vermelho. E o link estava escrito: episódio de Bob Esponja. Isso não é um inferno. Esse era o link? Esse aqui que é o link? Se eu copiar esse aqui é o link. Sendo uma criança curiosa, eu cliquei no link. Quando eu abri o site, eu percebi que parecia muito estranho. Alguma coisa como um site dos anos 90. Mas você era uma criança em 2010? 90, 2000, 2010, 20. Você tinha 20 anos? Tá bom então. Você é uma criança de 20 anos. Ok. Parecia muito com um site dos anos 90. Mas eu achei um vídeo. Era pra ser um episódio de Bob Esponja. Mas só tinha 5 minutos de duração. Que era muito estranho, mas não prestei muita atenção. Eu apertei o vídeo. Como é que fala? Eu comecei. Eu não quero falar despausei, isso é muito feio. Eu toquei o vídeo e começou com a intro. A intro, acho que ele tá se referindo à intro do Bob Esponja, eu acho. Mas com algumas distorções. Depois o card de título apareceu. Esse não é um inferno. Enquanto no fundo o som de crianças gritando podia ser ouvido baixinho. E aí cortou pra casa do Lula, do Molusco. Mas ele não tava lá. E assim a cena cortou pra casa do Bob Esponja, onde tinha onde tinha gritos muito altos vindo de fora. E os sons vinham de dentro, que davam pra ouvir de fora. Em um corte, tivemos um zoom com o Lula Molusco, o Bob Esponja e o Patrick, com os rostos deles, mas as expressões dele pareciam desnaturadamente realistas. Meu Deus, cadê o Bingo? Cadê o Bingo? Cadê o Bingo? Deixa eu ver. Acho que precisa ser daquele. Acho que isso aqui conta, né? Isso aqui conta? Eu tô afim de ver umas antigas, né? Mas acho que é difícil pegar as antigas, porque não é mais antigamente, né? Meu Deus, uma equipe passa de bingo. Eu não gosto desse site, desculpa. É uma creepypasta de bingo. O bingo vai te matar. A cartela de bingo amaldiçoada. Uma vez eu fui pro bingo da praça da minha avó. A praça que é da minha avó. Com a minha avó. E enquanto a gente tava chamando bingo, a minha cartela, que não tinha sido preenchida nenhum número, porque eu tenho uma sorte, nenhum número foi chamado pra mim. A cartela de bingo começou a sussurrar comigo. Não pode ser assim. Não, eu mereço mais do que isso.
E, ai, minha cartela de bingo, ela começou a ficar estranha. Ela começou a tremer na minha mão. E aí, quando eu menos esperava, tinha um olho realista de humano na minha cartela de bingo. E não era desenhado, era um olho de verdade. Aí a minha cartela de bingo tava me olhando. Aí ela falou comigo telepaticamente: Não, eu preciso vencer! Isso não é justo! E aí a cartela de bingo, ela saiu voando. E ela se jogou na cara da minha avó. E ela começou a sufocar a minha avó. Aí minha avó morreu. Eu tô de luto da escola. Eu não fui pra escola esses dias, por isso tô escrevendo isso pra todos vocês. Depois, minha cartela de bingo foi pra velha que tava cantando bingo. E ele se jogou na cara da Neide, que tava cantando bingo pra todo mundo. E enquanto tava querendo. Eu mereço vencer. Eu sou o bingo. Aí ele sufocou a velha caiu no chão. Aí ele começou a. O papel de bingo ele começou a quebrar a rodinha do bingo. E tirou todos os números. Até chegar nos números que tinha nele. Aí ele se marcou com a caneta que apareceu. E aí depois o papel queimou. O bingo queimou. Eu nunca mais vi ele. É, minha cidade inteira está em desespero por causa do caso do bingo. E eu nunca mais joguei bingo depois disso. Como é que escreve? Por quê? Por que não? Por que você não joga bingo? Porque bingo matou minha avó, ok? Agora me deixa em paz. Ah, é, né? É... Essa cena durou pelo menos 3 minutos. E depois um vídeo começou a tocar, que eram palavras incompreendíveis que estavam mostrando palavras incompreensíveis, que ocasionalmente estavam invertidas. A imagem estava espelhada. O show que tá escrito, ele quis dizer tipo som que tava em reverso. Com gritos altos e imagens assustadoras aparecendo na tela todos os segundos. E finalmente, depois de 4 minutos, Lula Molusco apareceu e ele falou com a voz cavalo. Eu não esqueci que é isso aqui. Eu estou no inferno. Eu estou sofrendo aqui embaixo. Nós não conseguimos sair. Nós não conseguimos entrar. Eu quero sair. Mas eu estou preso entre 2 telas. De repente, a cena inteira ficou vermelha. E o episódio acabou com várias imagens aleatórias de crianças que eu não conhecia. Naquele momento, eu senti um terror indescritível e entrei em choque. Eu tinha certeza que aquele episódio não era oficial, mas provavelmente feito por fã. E o que me fazia questionar era: por que ele fez isso? Qual que era o propósito de fazer um episódio assustador para um desenho para crianças? Ele queria passar uma mensagem ou só assustar? Eu pensei muito e não achei uma resposta, mas aquelas cenas ainda me assombram nos meus pesadelos. Mesmo depois dos anos depois do que eu vi. Tô em choque, hein? Gostei. Pica. Pica. Honestamente, tiro best. Essa foi uma das creepypastas de Bob Esponja que eu já li. Com certeza. Essa foi a primeira que eu já li. A primeira creepypasta de Bob Esponja que eu li foi essa. O que a Gangle tá fazendo aqui? Eu sou uma escritora.
Eu gosto de Murder Drones, The Amazing Digital Circus, Meu Pequeno Pônei. E gosto de falar sobre umas outras coisas. E eu não sei. Tchau. That is not Daisy. Que é isso? Ah, é Six Seven. Não gostei. Holy la... Nossa! Sim, eu cometo love bombing. Como é que era? Aquela menina lá falando. Como é que escreve fácil? Faço. Cadê aquela menina do TikTok falando? Eu subi os faço love bombing. Não me matem, por favor. Ai, ai. Tá. Tá bom, é o que eu tava deixando por último. Aqui. Creepypasta.com. Eu nunca entrei nesse site porque eu sempre fui muito cagona quando era menor. E eu vou admitir, eu nunca li nenhuma creepypasta na época que era famosa. Eu só conhecia, vamos lá, eu conheci o Slenderman, o Jeff the Killer, que é o básico, o básico. O Ben Drowned. Eu não sabia a história completa, eu sabia que era uma fita que era meio assombrada. O do Sonic, lá o Sonic Ash. É isso, esse daí que eu conheço. E aí, uns dias atrás eu vi a do TikTok. Do TikTok, do TikTok. Esse aqui. Esse carinha aqui. É uma coisa que. Olha, opiniões não são minhas. Mas depois do Jeff the Killer, as creepypastas passaram a ser mais. Eu vou escrever uma história, só que eu quero mais é que você desenhe meu personagem. Então eu vou concentrar mais em descrever meu personagem, como é que ele é, o como lindo ele é, do que te falar a história dele. Que é isso aqui? Que é isso? Eu não quero isso não. Não foi isso que eu pedi. Ah, não. Não foi isso que eu pedi, não. Ó, se você quer ler por si mesmo, vai ler. Eu posso te contar agora, se você quiser. O Tiktobe, ele era um menino que ele tinha tique. Por isso que tem tique no nome dele, porque ele tem tique. Ele tem tique. Como é que era mesmo? Eu já esqueci. E a história começa que ele tá no carro e ele tá com o braço quebrado, ele tá voltando do hospital. Aí ele começa a ter uns flashbacks da irmã dele morrendo, que ela foi atropelada e ele foi metade atropelado também. A irmã mais velha dele. Era mais velha? Acho que era. Ah, né? Ele tem essa coisa que ele não consegue sentir dor. Isso, tem isso. E aí tá voltando pra casa. Aí ele vai pra casa e tem um trama todo. Que o pai dele, ele é alcoólatra e odeia todo mundo. E então, daí ele. Rap do TikTok. Tá. E aí ele briga com o pai. Aí, tá, nesse meio tempo, ele anda vendo os Slenderman. Ele anda alucinando. Não é alucinando, não, eu quero os Slenderman mesmo, né? Ele vê os Slenderman uma vez, aí ele se sente meio estranho. A mesma coisa do aqui. Eu tenho opinião de que o TikTok, ele foi feito pra ser um Jeff the Killer, mas não um Jeff the Killer meio ruim. Um Jeff the Killer meio ruizinho. Você tá falando só porque você gosta muito de Jeff the Killer? E eu não vou negar que eu gosto muito. Gente, ele era o galã da época, né? Ele, daquele triângulo lá. Ele, o triângulo. O Purple Guy. Quem mais? Quem mais que era os Sans, né? Nossa, quem mais?
Quem mais que era o nome que era os Tumblr Sexy Men, né? Ah, basicamente era isso. Esses aqui são os da nova era, né? Era esse povo aqui, ó. Era o Reigen, o Triângulo. Ah, mas esse aqui é de. Não, 2024. Ah, é, o Herobrine. O Herobrine, é verdade, o Herobrine. Todo mundo gostava dos vilões. Todo mundo gostava dos vilões. Se bem que o rei, é Reigen o nome dele, né, desse aqui. Se bem que ele não era o vilão, né? Ele era um pessoal. Oh, o cara do Lorax. É, o cara do Lorax. Ele era. Meu Deus, ele é uma fusão de todo mundo. Os Slenderman também eram um deles, né? É, mas era isso aí. Opa. É. O Jeff the Killer era um dos galãs da época. E é óbvio que eu gostava dele. Eu tinha que gostar dele. Não é que eu tinha que gostar dele. Era assim, irresistível. Como assim você não gosta de um assassino sem coração? Só porque ele é um jovem? Nossa, parece um jovem, né? Capuz, calçadinhos, vidrado no celular. Mas é a verdade. Tá. É, pra você ver o Jeff O Jeff the Killer. Ele era o mais. Eu acho que antes do Jeff the Killer existir, não existiam. Olha, o Jeff the Killer de anime. Porque a gente só vê ele aqui bonitinho de anime, né? É, a gente não vê ele tipo, assim, né? A gente vê ele assim, ó, todo de anime bonitinho. A gente vê ele um protagonista de anime, né? Mas ele seria horrível, muito feio. Ele seria muito feio. Olha ele aqui. Ele, a gente vê ele tipo o L, né? A gente vê ele tipo o L de Death Note. Olha, a gente vê ele assim. A prisioneira de Jeff the Killer. Que fica é essa? Que é isso? Ai, eu não quero. Não quero ler isso, não. Ai, ai. Eu vou fazer um vídeo só pra ler fanfic ruim do Wattpad. Eu juro. Eu ainda vou fazer um desses. Eu sempre quis fazer, só que eu nunca faço. Ah, é, né? O TikTok. Como é que era? Aí o pai dele. Aí ele ficou meio doidinho, né? Depois que a irmã dele morreu. Aí ele começou a se autocanibalizar. Aí a gente completamente esquece que ele tava com o braço quebrado, completamente enfaixado. Porque o autor começa a escrever que ele tava comendo pele, carne das duas mãos. Acho que quando você quebra o braço, enfaixa inteiro, né? Ou não? Sei lá. E aí ele começa a ficar maluquinho da Silva. Aí a mãe dele leva ele pra terapia. Aí ele vai pra terapia. Aí só que na terapia ele vê o. Ele vê os Slenderman pela janela. Aí ele fica. Aí ele sai da terapia. Aí a hora que ele volta pra casa, ele tá meio doidinho no quarto dele. Aí tava falando na história, ele se isolou por tanto tempo, que ele não consegue mais conviver com humanos. Aí ele desce pra sala da casa dele. Aí ele vai e mata o pai dele com duas machadinhas. Acho que era essa a arma dele, né? Duas machadinhas. Ele mata o pai dele com duas machadinhas, aí ele foge. Acho que ele deixa a mãe dele viva, não lembro. Aí ele foge. Aí ele foge junto com os Slenderman, né? Que ele vira um proxy. Eu vou te falar, depois que. Até acompanhava mais ou menos, mas depois chegou proxy. Depois que começou a surgir os proxies, eu parei. Porque pra mim, não. Eu sempre, em questão de creepypasta, sempre fui meu conservadora, né? Porque. Que porra que é um proxy? O que é um proxy?
que é um proxy? Proxy é uma pessoa sob influência ou controle mental dos Slenderman. Eu parei a hora que chegou os proxy, né? Porque pra mim não faria sentido. Que porra é essa? Quem é esse cara? Tá, tá bom. Eu sei que o Slenderman ele tem todo um universo cinematográfico mais ou menos oficial lá, que é o Marble Hornets, né? Mas eu nunca vi o Marble Hornets, eu tô pra ver ainda, né? Tô pra ver. Pra ver ou pra comer, pra enfiar no seu cu. Eu só comecei a ver creepypasta de novo porque eu achei um Otomé, né, que fala? Simulador de namoro do Jeff the Killer. Nossa, muito bom, muito bom. Aí eu lembrei dessas coisas, né? Mas tá bom. Ah, né? Por que que o TikTok é o Jeff the Killer, só que ruim? Porque a questão toda do Jeff the Killer, você pensa assim, o moleque ele só ficou. Ele só virou. Ele virou doido, ele ficou doido. Ele ficou doidão. O pessoal fazia bullying com ele. Aí ele falou foda-se pra tudo e matou todo mundo. Ele matou quem não fez mal pra ele também. O TikTok, ele tem o motivo dele, ele tem a. Olha, eu sempre falo que motivação não é motivo, né? Mas ele teve a motivação dele, né? Que foi o pai dele, ele matou só quem motivou, né? Mas o Jeff, como se eu conhecesse ele. O Jeff, ele tinha suporte dos pais, sabe? Ele tinha suporte dos pais, do irmão. Ele só sofria bullying, só. Ele só sofria bullying, gente, por favor. E ele sofria bullying, aí ele matou quem fazia bullying pra ele. Sabe aquela coisa, quando eu ficar rico, eu vou esquecer de todo mundo que já me ajudou na minha vida inteira. Eu vou guardar tudo pra mim. Foi isso que ele fez. A hora que eu conseguir uma arma, a hora que eu pegar uma metralhadora, eu vou esquecer de todo mundo que já me ajudou na minha vida. Eu vou matar todo mundo. Foi isso que aconteceu com ele. Foi esse raciocínio dele. Não raciocínio, né? Ele tinha uma psicopatia assim, como é que era? Eu não lembro o que ele tem. O que ele tem? Ele tem os transtornos dele lá. Eu acho que ele deixou o irmãozinho dele vivo, né? Não lembro por quê. Acho que foi porque o irmãozinho dele fugiu. Ele tem 13 anos na história, né? Onde, onde que uma criança desse tamanho vai achar uma arma? Onde que essa criança compra uma arma? Num subúrbio rico dos Estados Unidos. Onde que uma criancinha arranja uma arma? Hein? Onde será? E que porra de bullying é esse? Que eu vou comprar uma arma e vou te dar um tiro. Não, né? Não, eles tiveram um puta tiroteio lá na casa, né? Foi isso. Um tiroteio na casa. Era o Jeff the Killer e os dois bullies dele. Só que o Jeff the Killer não matou só os bullies, matou todo mundo. Aí ele virou um assassino em série, né? Aí eu queria saber onde que os Slenderman se encaixa nisso. O Jeff the Killer é um proxy? Ele se considerando proxy? Porque, ó, eu falei, eu sou conservadora em questão de creepypasta. Se não tá no original, que o Slenderman catou ele pra cuidar, não aconteceu. Não aconteceu. Por isso que eu me recuso a categorizar o Jeff the Killer como proxy. E também com o Ben Downed, né? Porque é um jogo. O moleque tá morto, ele tá num jogo. Por que, que ele vai estar sob o controle do Slenderman? Eu não lembro a história do Ben Drowned, tá? Não lembro, faço a menor ideia de como é que era. Né? Gente, esse site tem uma decaída, né? Esse coisa aqui gerado por IA. Ai, que nojo. Eu tô quase jogando isso aqui no Wayback Machine. História aleatória. Obrigada. 2008? Thanks. São 3 da manhã e você esteve acordado a noite inteira. Horror binge. Ah, tá. Você esteve assistindo seus filmes de terror favorito, lendo suas histórias de terror favorita e até tentou o velho truque da Blood Mary. Blood Mary, Maria Sangrenta, né? Nossa, a Maria Sangrenta era muito doido, cara. Morria de medo. Sempre quis fazer.
Que tinha mais na minha escola era a loura do banheiro. Tem umas clássicas aqui? Onde é que tinha a história do TikTok, hein? Nossa, qual que era o nome da minha favorita lá? Eu esqueci. Era do urso. Que era um cara, ele tinha uma TV. Aí o cara hackeou um canal de TV e ele se vestia de urso pra fazer um programa. Aí ele sequestrava um monte de criança pra matar. Pra matar, sabe sei lá. Ah, ele fazia ritual com as crianças. Nossa. Era uma história super pesada, mas era muito bem escrita. Eu não sei se era bem escrita ou se as pessoas que liam pra mim só e liam muito bem. Aqui, Slenderman. Jeff the Killer vs Slenderman. Slenderman não existe. O Slenderman? Essa aqui é a original, então. Aqui. Ah, eu cansei. Que é isso? Ah, não é isso que eu pedi, não. Mas eu acho que a primeira creepypasta foi aquele lá, o. Sei lá o que, The Diger? The Diger? Dave the Kiver? Não. Olha, aqui. Não, mas eu quero a original dos Backrooms. Onde é que acha, será? Cadê a história do Chupacu de Goiânia? É, eu nunca li isso aqui. Abduzida pelo CEO Chupacu. A saga de Goianinha. Ah, mas o que é isso? Que livro é esse? Abduzida pelo CEO Chupacu, a saga de Goianinha. Eu não quero esse livro, não. O que foi o Chupacu de Goianinha? É Sucker, also known as Chupacu de Goiânia, is a fictional creature akin to the Chupacabra and Slenderman, created in February 2017 by Renan Ribeiro. Nossa, Renan Ribeiro, vai se fuder. Tá bom. Slenderman. Quem que desenhou esse Slenderman aqui? Ah, esse site aqui, hein? Doideira. Ele ainda tá de pé, será? Tem muita coisa aqui, né? Meu Deus, a agenda aqui. Ah, mas isso aqui é de humor, né? Isso aqui é parte de humor. Olha, The Onion. O que será que tem lá, hein? Não sei escrever, calma. Ah, meu Deus, Trump fez 1,4 bilhões de dólares como presidente, vendendo Tupperware pros seus amigos. Aqui teve isso também, né? De ter aquelas coisas lá que juntava um monte de pessoa pra vender Tupperware, esquema de pirâmide de Tupperware, sabe? Teve aqui também, né? Ai, muito pesado as coisas aqui. A história de boy bands. Ai, boy bands. Ah, é. Boys Eleven Men. Nossa, em 2054 você vai casar com Harry Styles.
O Harry Styles, ele era uma dessas vítimas, né, de fanfic, né? E ele nem é bonito. Desculpa, ele nem é bonito. O que as garotas da época viam nele? Será? O que as garotas da época viam no Edward de Crepúsculo, hein? Eu terminei de assistir Crepúsculo esses dias, não achei muito bom, não. É ok, né? É uma série aí que teve. Um livro também, né? Fanfics de Harry Styles. Cadê? Ai, que nome feio. Diabo no colegial. Meu Deus. Casamento por aluguel. Por que que essa. Eu não sou dessas pessoas, né? Não, pera. Eu não sou de ler essas coisas, mas. Por relatos de outras pessoas que eu ouvi. Sempre falam que essas fanfics de famoso é tipo sempre. Ai, sua mãe te vendeu pro BTS. E agora você tem que morar com o Jungkook e o de mim. Oh, Coraline Walker, o nome da protagonista. 777.645 palavras, uma fanfic do Harry Styles. Do ano passado, 2025. Não, atualizado em 2020, tá bom. Forçados a viver junto, Harry e Diana se odeiam. Ou assim é o que fingem pra si mesmos. Nossa, quero ler umas fanfic do BTS, sabe? Mas bem ridícula. Eu sei que no Spirit Fanfic tem umas muito feia. Muito, muito feia. Porque quem escrevia era, tipo, garotas super, super jovens, assim. Que não sabiam escrever direito. Porque abandonaram a escola pra viver só vivendo do Harry Styles. Não, só vivendo do BTS, isso.